A paz de Jesus e o amor de Maria, amados irmãos e irmãs, hoje 22º domingo do tempo comum. E o Evangelho de Lucas, no capítulo 14, dos versículos 1, depois passamos para o versículo 7 ao 14, vai nos dizer assim: Certo sábado, ele entrou na casa de um dos chefes dos fariseus para tomar uma refeição. Eles o observavam com atenção. Jesus contou uma parábola aos convidados, ao notar como eles escolhiam os primeiros lugares. Disse-lhes: Quando alguém te convidar para uma festa de núpcias, não te acomodes no primeiro lugar, para não acontecer que, tendo sido convidado alguém mais importante do que tu, aquele que vos convidou a ti e a ele, venha te dizer: dá o lugar a este. Então, envergonhado, deverás ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vais sentar-te no último lugar, de modo que quando vier aquele que te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. Então, será para ti uma honra diante de todos os que tiverem reclinados à mesa contigo. Porque todo aquele que se enaltecer será humilhado, e quem se humilhar será enaltecido. E disse também a quem o tinha convidado: Quando ofereceres um almoço ou um jantar, não chames teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem os vizinhos ricos, para não acontecer que eles, por sua vez, te convidem e assim fiques recompensado. Pelo contrário, quando ofereceres um banquete, convida pobres, aleijados, coxos, cegos. Então serás bem-aventurado, porque eles não têm modo de te retribuir. Com efeito, isso te será retribuído na ressurreição dos justos. Queridos irmãos e irmãs, hoje a liturgia nos chama à humildade. Devemos exercer esta humildade na nossa vida cotidiana. E no Evangelho, Jesus dirige a palavra a dois grupos de pessoas. O primeiro, aos convidados para um banquete, e depois dirige a palavra ao próprio anfitrião, ou seja, aquele quem convidou. Vamos entender o que é que Jesus quer dizer com esta parábola. Para isso, vamos pensar um pouco sobre a importância da humildade. O Evangelho e a liturgia, de um modo especial, nos chama para a humildade. E para exercer a nossa humildade, devemos nos questionar: como está a nossa relação com Deus? Ou mais ainda, quando nós rezamos, nós falamos somente a partir do nosso orgulho, a partir da nossa vontade própria? Ou quando nós rezamos, nós estamos falando a partir das profundezas de um coração humilde? E no Evangelho de hoje, no versículo 11, vai nos dizer: porque todo aquele que se enaltecer será humilhado, e quem se humilhar será enaltecido. Aqui vamos entender que a humildade, ela é o fundamento da oração. Eu reconheço que sozinho não dou conta. Reconheço que preciso do auxílio de Deus para conduzir a minha vida da melhor maneira possível. E a oração, ela é um dom, é uma graça. E ela não pode ser acolhida senão no coração humilde. E também a nossa oração deve ser uma relação, uma comunhão com Deus. Por isso, a humildade de reconhecer que sozinho não dou conta. Humildade de reconhecer que estou aqui para ser canal de graça, para ser um instrumento na vida dos outros, na vida do irmão. E no Evangelho, Jesus vai nos ensinar justamente isso.
Ele vai dirigir a palavra aos convidados de uma festa, mas também vai dirigir essa palavra ao próprio anfitrião, aquele que organizou, que convidou as pessoas para aquela festa. E o evangelista Lucas nos narra que eles estão reunidos em torno de um banquete, em torno de uma festa, estão numa refeição, estão celebrando. E aqui é importante nós pensarmos e entendermos que quando nós nos reunimos em celebrações, em festas, com os nossos familiares, numa refeição, por exemplo, essas refeições elas são baseadas em certos valores de honra e de reciprocidade. Eu chamo alguém porque eu tenho um certo carinho, tenho certa estima por aquela pessoa, ou também posso ter um outro interesse por trás. E aí Jesus irá abordar esses dois aspectos, esse modo de acolher e as segundas intenções que poderão acontecer, tanto da parte dos convidados quanto de quem convida. E aí nós entramos na beleza do evangelho de hoje. Logo no versículo 8, ele vai colocar ali para os convidados, no versículo 7, aliás, ele diz, olha, Jesus contou uma parábola ao notar como eles escolhiam os primeiros lugares. Jesus estava atento àquela festa, vamos dizer assim, aquele almoço, aquela janta. Ele estava atento e ele percebeu que as pessoas faziam um esforço muito grande para ocupar os primeiros lugares. É como se fosse uma disputa. E ali devemos entender que o melhor lugar é uma tentativa de mostrar aos outros uma condição de superioridade. Olha, eu estou no melhor lugar porque eu sou mais importante, eu sou melhor do que ti. E Jesus, ele vai dirigir a palavra primeiro aos convidados. Ele vai dar duas sentenças, uma negativa e uma outra positiva. Aquele que procura os primeiros lugares, cuidado, não, se chegar alguém mais importante do que ti, o anfitrião vai chegar, ei amigo, vem para trás, e será vergonha para ti. E depois uma sentença positiva, não, seja humilde, procura o último lugar, ou seja, aquele lugar de quem está para servir, não de quem está para ser servido. E o dono da festa chegar a ti, ei, venha mais para cima, venha mais para perto, e será para ti motivo de honra, de alegria. E depois Jesus dirige a palavra ao anfitrião, e ali ele vai mostrar um ensinamento novo. Ele vai dizer ao anfitrião que ele deve ter um amor desinteressado, um amor que não está condicionado a querer algo em troca. Eu vou convidar essas pessoas porque se elas me convidarem para um outro banquete, eu receberei a minha recompensa. E Jesus coloca quem ele deve convidar, a quem aquela pessoa deve convidar, a quem não tem nada a oferecer aqui materialmente, mas também pensar na humildade que não, eu estou organizando algo para dar graças a Deus, não para me enaltecer. E Jesus nos dá esse ensinamento, primeiro aos convidados, para pensarem, para refletirem sobre os interesses egoístas. Será que estamos fazendo somente por interesses ou por ambição? Vamos pensar na nossa comunidade, na nossa pastoral. Será que eu estou fazendo com que o meu serviço se torne como se fosse algo para autopropaganda? Estou me autopromovendo? Não, devemos estar ali para servir, não para promoção pessoal. E ali ele exorta a um comportamento inspirado no mandamento do amor, que é expresso no serviço humilde, sem querer nada em troca, sem segundas intenções. Devemos refletir: será que nós temos ambição ou ambições
em ocupar os primeiros lugares na nossa realidade, na nossa comunidade? Será que nós estamos querendo aparecer, fazendo ações de caridade, nessa falsa humildade, nessa autopromoção? Devemos pensar sobre isso. E a verdadeira grandeza está diante de Deus. É estar diante dele, é estar em serviço, é estar diante dele. Ele vai dizer, olha, todo aquele que se enaltecer será humilhado, mas quem se humilhar será exaltado. E aí ele vai dizer para aquele que convidou, para o anfitrião, esse amor desinteressado, que é uma novidade de Jesus, essa nova relação. E ele vai dizer que quem fizer aquilo será bem-aventurado, ou seja, será aquela pessoa feliz, será alguém que entendeu o que de fato seria o mandamento do amor. É algo desinteressado. Por isso, o Evangelho nos chama para a necessidade de cultivar em nós cada vez mais um coração humilde, saber reconhecer das nossas limitações, das nossas necessidades e colocar a nossa confiança em Deus, não em pessoas, não em seres humanos, mas colocar a nossa confiança inteiramente em Deus. E também perceber as nossas ações. Será que eu estou fazendo com segundas intenções ou estou fazendo algo para glorificar o nome de Deus? Devemos nos questionar, refletir, pedir o auxílio do Espírito Santo para nos conduzir na nossa missão da melhor maneira possível. É esse mesmo Espírito que nos fortalece, que nos dá força, que nos conduz a sermos pessoas capazes de viver o mandamento do amor e, sobretudo, o amor desinteressado. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora, que ela nos ensine a cada vez mais sermos fiéis aos ensinamentos de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe do Perpétuo Socorro, rogai por nós. Que o Senhor Jesus nos abençoe hoje sempre. Uma santa e abençoada semana.